Continuando nosso estudo do livro do Deuteronômio, convido você hoje a pegar a sua Bíblia para junto nós meditarmos o capítulo 4 do livro. Vou fazer uso dos roteiros homiléticos de Padre José Bortolini, publicado pela Paulus. O capítulo 4 do livro do Deuteronômio é um acréscimo ao livro, como nós já vimos na apresentação introdutória a este livro. Na forma atual, como nós o encontramos em nossa Bíblia, ele pertence ao primeiro discurso de Moisés, que serve de uma introdução ao Decálogo, pois no capítulo 5 será apresentada novamente a lei de Deus, como nós já temos no livro do Êxodo. Esse capítulo, ele surgiu durante o exílio na Babilônia, quando o povo lá estava sofrendo as consequências da sua infidelidade. E ele tem uma motivação muito específica. Ele nasce para ajudar a reerguer o povo que estava, portanto, cativo na Babilônia e desenvolver-lhe a esperança. O tema central deste capítulo pode ser sintetizado no primeiro mandamento: cultuar o Senhor, excluindo, consequentemente, toda forma de idolatria. Isso, na teoria, podia parecer fácil, mas na realidade não era uma prática fácil, porque eles estavam longe da terra, longe de Jerusalém, que havia sido destruída, longe do templo, que também havia sido destruído, e exatamente no templo onde o Senhor recebia o culto. Era reconhecido ser o verdadeiro e único Deus de Israel. Portanto, não era uma prática fácil, fora de Jerusalém, fora do templo, excluir as idolatrias, uma vez que na Babilônia apareciam também os deuses babilônicos, dentre eles Marduk. O que fazer então diante dessa realidade da idolatria, do perigo de se afastar cada vez mais da fé no verdadeiro Deus? Ciente destas dificuldades, o autor desse capítulo, ele procura um novo modo para o povo se relacionar com Deus, sentindo-se presente na vida e nas dificuldades. As perguntas que surgiam, que são importantes: como, pois, sentir Deus próximo? Como relacionar-se com Deus? Como cultuá-lo? As respostas a essas perguntas, elas estão presentes nos versículos de 1 ao 8º do capítulo 4. Você pode ler aí na sua Bíblia para você se sintonizar bem diante desse contexto que nós estamos aqui meditando. A nova forma de experimentar Deus numa terra de exílio e sofrimento é manter-se fiel à aliança. O tema da aliança é muito importante nesse contexto que nós estamos meditando, porque a única forma de se manter fiel a Deus é manter-se fiel à aliança. Aqui, esta aliança é traduzida nas leis e decretos que surgem sem tirar e nada acrescentar. O que nós podemos ler no 1º e 2º versículo do capítulo 4. Então, mantendo-se fiel à lei, sem tirar nada e sem acrescentar nada, o povo estaria cumprindo, portanto, a sua fidelidade a Deus. Essas tinham sido as condições do Êxodo. Por elas o povo havia encontrado vida e tomado posse da terra.
Essas mesmas condições são repropostas agora ao povo exilado. Mantendo-se fiel a elas, o povo sentirá a proximidade de Deus. Podemos ler no versículo 7. Ainda mais, de fato, servirá de propaganda no seguinte sentido: a legislação de Israel, ela será reconhecida internacionalmente como uma legislação justa. Aí está a responsabilidade do Israel exilado, ser portador desta legislação sábia que contagie de forma até internacional. Você pode ler aí na sua Bíblia os versículos 6º e 8º. Em outras palavras, o relacionamento povo-Deus não passa lá no exílio, em primeiro lugar, pelo culto. Recordamos, eles não tinham mais o templo. Portanto, não existia de forma oficial e regular no exílio o culto, mas por uma prática de justiça em nível nacional, com repercussões internacionais. É neste ponto que o povo de Deus se distinguirá das demais nações. Isso é muito interessante. Por uma legislação sábia e inteligente que promova a justiça. Consequentemente, esse código de leis será capaz de fazer ruir as demais legislações e os cultos que não promovem nem a justiça e nem a libertação do povo. É aí que o Deus verdadeiro se revela. É aí que se relaciona pessoalmente com o seu povo. O versículo 7 novamente. É aí que Israel se torna grande nação, reconhecida no mundo todo como nação sábia e inteligente. Por quê? Porque está regida, por assim dizer, por leis justas. O povo de Deus no exílio ouvia frequentemente uma pergunta irônica. Muitos faziam essa pergunta ao povo de Deus: onde está o Deus de vocês? Nós podemos ler isto no Salmo 115, versículo 2. A resposta que o texto do Deuteronômio fornece é a seguinte: nosso Deus está presente no seu povo, que conserva a aliança e que é portador de uma legislação justa, capaz de angariar fama internacional. Essa é a resposta que o povo dava diante da pergunta: onde está o Deus de vocês? Então esse povo é a grande nação e sua lei é sábia e inteligente. Assim o povo cultua Deus e este se mostra próximo e presente. Este texto hoje nos inquieta profundamente. A gente pode pensar hoje também, no nosso tempo, não é um tempo de sentirmos a proximidade de Deus numa legislação nacional justa que promova a vida e a posse da terra para todos? Não é o tempo de sentirmos Deus próximo e presente numa legislação internacional com leis justas que promova a vida para todos? E mais uma vez, então, nós reafirmamos, Só quem liberta da escravidão é que deve ser considerado Deus. Aliás, a unicidade e a originalidade do Deus de Israel consistem justamente no fato de ser o Deus que age na história como aliado fiel do povo. Portanto, o Senhor não é um Deus de conceitos, mas agente de fatos libertadores do seu povo. E a fé do povo não é abstrata, mas está ancorada na história, o Êxodo, na experiência daquele que age libertando. O livro nos apresenta um olhar para o passado. Os versículos de 32 a 34. Nestes versículos, o povo descobre que o Senhor esteve ao lado dele. A criação foi grandiosa,
Porém, mais eloquente foi a aliança do Sinai, onde Deus se mostrou próximo e parceiro na caminhada da libertação. O povo pôde conversar com Deus, conservando a vida. A originalidade e exclusividade do Senhor está em ter escolhido um povo no meio dos outros, libertando-os do sofrimento e opressão em que se encontrava, a escravidão do Egito. No versículo 34, mostra como isso aconteceu, enumerando 7 recursos usados pelo Senhor no processo da libertação: provas, sinais, prodígios, lutas, mão forte, braço estendido e grande terror. Aqui é interessante olharmos para o seguinte aspecto: o Deus de Israel luta com tudo o que pode para libertar o seu parceiro. E nisto ele é único e original. Os ídolos não podem e não devem escravizar o povo de Deus. Se isso acontece, o Senhor está em guerra, pois ele quer seu povo livre para viver a comunhão com ele, a aliança. Então esse tema de um Deus que luta, de um Deus que faz guerra, está nesse contexto, portanto, da defesa do único Deus, de uma fé monoteísta, mas principalmente contra as idolatrias que oprimem. Não que o Senhor, de fato, esteja em guerra. É uma linguagem para dizer que Deus está sempre pronto para libertar o seu povo. Olhando para o presente, o versículo 39, a memória do parceiro fiel suscita o reconhecimento daqueles que agora sofrem novamente o exílio, desta vez na Babilônia. Então o passado serve de lição que ilumina o presente. O exílio não pode ser atribuído ao Senhor, mas sim à dureza do coração do povo que não se comportou como companheiro da aliança, aderindo aos ídolos. O povo acabou sendo por eles devorado. Daí surge a amarga constatação: de fato, nenhum ídolo pode libertar, pois o que ele faz não é dar vida, mas tirá-la. E por fim, planejando o futuro, o versículo 40. A tomada de consciência leva à adesão ao Senhor. Essa adesão consiste em reatar a aliança corrompida, e isso é feito através das leis e mandamentos. Em outras palavras, será necessário recuperar a fé no Deus que age na história, libertando. Essa fé se traduz num projeto em que a vida e a liberdade sejam buscadas e preservadas com toda determinação. E delas dependem a felicidade, descendência, vida longa e a posse da terra. Muito bem, caríssimos irmãos, nesse áudio nós meditamos sobre o capítulo 4 do livro do Deuteronômio, ajudados pelos roteiros homiléticos do padre José Bortolini, do livro editado e publicado pela Paulus. Fique na paz.